E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas estou fazendo essa gravação aqui para falar com vocês a respeito da aula de hoje, tá certo? A aula de hoje a gente vai falar, né, reforçar o conteúdo de propriedades dos radicais, né? Só recapitulando aqui, né? Radical é o nome daquele símbolozinho, né, da raiz. A gente viu raiz quadradas, raiz cúbicas. E aí hoje o que a gente vai tentar fazer é expandir, né, generalizar aquela ideia para uma questão qualquer que seja. Independente de quem sejam os números que estejam envolvidos, existem alguns padrões que sempre se repetem. E aí é isso que eu vou tentar mostrar nessa aula de hoje, tá? Falar um pouco sobre essas propriedades dos radicais e falar sobre as operações, ou seja, as continhas que a gente pode fazer usando esses elementos, tá certo? Então, bora lá para a aula de hoje. A primeira propriedade, ou seja, a primeira regra que a gente pode usar, pessoal, é uma coisa que constantemente acontece, é o seguinte, é quando eu tiver que fazer uma soma algébrica com radicais, ou seja, eu tenho duas raízes ou três raízes que estão sendo somadas. Eu posso simplificar esses radicais e reduzir o tamanho da minha conta, desde que eles estejam o mesmo índice, ou seja, desde que eu tenha duas raízes quadradas, duas raízes cúbicas, eu posso só agrupar. Se eles não tiverem o mesmo índice, eu vou tirar a raiz dele, normalmente, e somar os resultados que eu obter. Exemplo, eu tenho raiz de 49 e raiz de 16, raiz quadrada. Como é que fica isso aqui? A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 13 é 4. Quanto é que dá isso aqui? 7 mais 4, ou seja, 11. Veja que eu tirei a raiz e somei os resultados que eu obtive. Nesse aqui, no item B, eu tenho a raiz cúbica de 8 menos a quarta raiz de 16. Que é isso, Vinícius? No primeiro item aqui, um número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8. A raiz cúbica de 8 é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8. Que número é esse? É o número 2. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, aqui ó, vou fazer aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Menos a raiz quarta de 16. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Esse número também é o 2. Se você fizer aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. Beleza? Então, a raiz quarta de 16 também é 2. Aí a nossa continha fica simplesmente 2 menos 2. Ok, gente? 2 menos 2. Quanto é 2 menos 2? 0. E nesse aqui eu tenho menos 5 raiz de 9 mais 2 vezes raiz de 69. Fica menos 5 vezes raiz de 9, 3, mais 2 vezes raiz de 169, que é 13. 13 vezes 13, 169. 3 vezes 3,
dá 9. Então, a nossa continha ficou assim. Menos 5 vezes 3 é 15. Aliás, menos 15. Mais 2 vezes 13. Quanto é 2 vezes 13? 26. Então, fica menos 15 mais 26. Beleza? Estou devendo R$15 a uma pessoa e pago 26. Quanto é que eu fiquei de crédito? Fiquei com R$11 de crédito, né? Menos 15 mais 26 vai dar 11. Então, fiz aqui esses exemplos para a gente dar uma olhadinha, tá bom? Outros exemplos. Calcular isso aqui. Raiz de 25 mais raiz cúbica de 27 mais a quarta raiz de 81. Raiz quadrada de 25, 5. Mais raiz cúbica de 27, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. É o 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Mais a quarta raiz de 81, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81, também é o 3, tá? Pode fazer o teste aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aí é só você somar aqui, tá? 5 mais 3 é 8. 8 mais 3, 11. Ok? Então, tá aí a solução desses exemplos aqui. Nesse item B, raiz quadrada de 64. Um número multiplicado por ele mesmo de 64. Que número é esse? 8. Mais a raiz cúbica de menos 64. Um número multiplicado por ele mesmo de menos 64. Que número é esse, Vinícius? Esse aqui, pessoal, fazer até aqui em cima. Deixa eu voltar para cá, pronto. Não, aqui não. Aqui. Fazer aqui, ó. Esse número é o menos 4. Menos 4 vezes. Menos 4 vezes. Menos 4. Se você fizer essa continha aqui, ó. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 16 é 64. Aí menos e menos fica mais. Mais com menos fica menos. Então aqui a gente tem menos 64, não, desculpa, menos 4. Menos 4. Mais a sexta raiz do número 64. Um número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes dê igual a 64. Esse número, pessoal, é o número 2, tá? Pode fazer aí, conferir. Se pegar e fizer aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 16, vezes 2 32, vezes 2 64. Então aqui, ó, fica 8 menos, porque mais e menos fica menos, 4 mais 2. 8 menos 4 é 4, mais 2 é 6. Tá bom? Então a solução aqui, ó, dá igual a 6. Beleza? Pessoal, talvez vocês estejam escutando aí uns barulhos aí externos, é porque eu tô aqui na escola e infelizmente a gente não tem estúdio, tá? Então passa carro ali fora, passa, né, alguns barulhos e tal, e aí acaba saindo na gravação, tá? Peço desculpas a vocês, mas infelizmente é o que a gente pode fazer, é isso, tá? Terceira questão, terceiro exemplo, pessoal. Vamos analisar aqui o que a gente pode fazer nessa questão. Efetue 3 raiz de 5 mais raiz de 5 menos 6 raiz de 5. Gente, aqui, ó,
é 3 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 menos 6 raiz de 5. Observe que eu tenho uma coisa em comum aí, que é o quê? O raiz de 5. Se eu tenho o raiz de 5 como sendo uma coisa comum, basta eu fazer aqui, ó. 3 raiz de 5 mais 1 raiz de 5. Fica 4 raiz de 5. Menos 6 raiz de 5. Aí aqui, 4 menos 6. Menos 2. Menos 2 o quê? Menos 2 raiz de 5. Nesse aqui não deu pra gente eliminar essa raiz. Por quê? Porque o número que está dentro do radical é o número 5. É um número que não tem raiz quadrada exata, tá certo? Então a gente deixa ele aí. Mesma ideia, pessoal, aqui no item B. E aí vocês já devem ter percebido que eu tenho aqui, ó, 5 raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3 e raiz quinta de 3. Todos esses números são fatores comuns. Então a gente vai só juntar aqui, ó. 5 mais 2 é 7. 7 menos 2 é 5. Mais 1, porque aqui tem um 1. Fica 6. Beleza? Ou então você pode imaginar o seguinte, ó. Que esses dois aqui, eles são iguais, ó. Esse menos esse dá 0. Aí sobra o quê? 5 raiz de 3. 5 quinta raiz de 3. Mais 1 vez a quinta raiz de 3. Aí eu junto os dois. Fica 6. 5 raiz de 3. Beleza? Então, esta é a solução aqui do terceiro exemplo. Próxima propriedade. Desculpa o soluço, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui, 1 minuto, que é para eu tomar água, tá? Aí a gente volta com a quarta propriedade. Então, galera, continuando, né, a explicação, a gente vai para mais uma situação, tá bom? Que é a situação em que eu tenho uma multiplicação com radicais, ou seja, eu tenho duas ou mais raízes fazendo multiplicação. E aí é bem fácil, tá certo? Se eu tiver duas raízes, né, sendo multiplicadas, eu coloco todo mundo dentro de uma raiz só, beleza? Se eu tiver todo mundo dentro de uma raiz só, que nem tá aqui, ó, eu coloco elas em raízes separadas. Esse n aqui é o índice da raiz, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando não tem nada, que nem aqui no exemplo A, é porque é raiz quadrada. Aqui é raiz quarta, pode ser raiz cúbica, raiz quinta e por aí vai. Então, quando você tem dois números multiplicando dentro de uma raiz, você pode separar ele em duas raízes diferentes. Ou então, quando você tem duas raízes diferentes, você pode colocar ele em uma raiz só. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui exemplos, ó. Nesse aqui, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2. Tudo aqui é raiz quadrada, né? Aqui não tem nada, então é porque tem um 2 aqui. O que eu faço? Coloco tudo dentro de uma raiz só. Isso aqui é a raiz quadrada de 5 vezes 2. Ou seja, a raiz quadrada de 10. Beleza? Nesse aqui, quarta raiz de 2 vezes a quarta raiz de 8. Fica a quarta raiz de 2 vezes 8. Quanto é 2 vezes 8? 16. Então, isso aqui é a quarta raiz de 16. Nesse primeiro exemplo, pessoal, que eu coloquei aqui, não dá para tirar a raiz quadrada de 10, tá? Não tem como tirar. Já nesse outro,
a quarta raiz de 16, que nem está aqui, dá para a gente tirar a raiz quadrada, beleza? É um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. E eu acho que eu já até falei isso. Esse número é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Tá certo? Então, a quarta raiz de 16 é o número 2. Nesse outro exemplo aqui, raiz de 2 vezes raiz de 7 mais raiz, aliás, mais 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 7 mais 2. Como é que a gente faz? Raiz de 2 vezes raiz de 7 fica assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 7 mais 2 vezes raiz de 2 vezes 2, certo? Aqui fica aqui, ó, 2 vezes raiz de 2, ok? Aí, esse aqui, ó, dá pra gente usar essa regra aqui de cima. São duas raízes quadradas que estão sendo multiplicadas uma pela outra. Então, é só você fazer a raiz quadrada de 2 vezes 7 mais 2 raiz de 2. Raiz quadrada, 2 vezes 7 é 14. Mais 2 raiz de 2. Algumas situações, pessoal, por exemplo, aqui no item B, vai ser possível você tirar a raiz bonitinha. Em outras situações não vai ser possível, que nem aqui, ó, vai ficar esse número aqui esquisitão. Beleza? Então, é essa a regra. Multiplicação com radicais. Outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6. Como é que fica? Fica a raiz cúbica de 5 vezes 6. Raiz cúbica, 5 vezes 6 é 30. Pronto. Daí não tem mais como a gente simplificar. Aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 8. Raiz quadrada de 2 vezes 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é o quê? 4. Então, ó, nesse item B, deu para a gente tirar a raiz quadrada exata. Já no item A não foi possível, né? A gente só deu uma arrumada, mas usando sempre essa mesma regrazinha que a gente viu aqui, ó. Beleza? Estou aqui marcando de verde para vocês. Bora para a próxima. Divisão. Divisão também, galera, segue a mesma linha de raciocínio, tá bom? Segue a mesma linha de raciocínio da multiplicação. Ou você coloca todo mundo dentro da mesma raiz, ou você divide primeiro e depois coloca dentro das raízes. As duas maneiras dá certo. Olha aqui. Raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Olha como é que você faz aqui o item A. Ó. Você escreve assim, ó. Raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Aí você pega e faz assim, ó. Coloca isso dentro de uma raiz só. Isso aqui é a raiz cúbica de 20 dividido por 10. Tá certo? Quanto é 20 dividido por 10? 2, né? Então, isso aqui é a raiz cúbica de 2. Essa é a solução do item A. Item B. Galera, de novo, né? Caso vocês escutem um barulho aí, é por causa que eu tô tendo que gravar aqui na escola e aí passa muito carro, muita moto fazendo barulho aqui.
E aí acaba influenciando na gravação, tá? Peço desculpas a vocês. No item B, raiz quadrada de 28 dividido pela raiz quadrada de 7. Mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 28 dividido pela raiz quadrada de 7. Coloca tudo dentro de uma raiz só. Raiz quadrada de 28 sobre 7. E aí faz a divisão. 28 dividido por 7 é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Tá aí a solução do item B. Ok? Item C. C eu vou fazer aqui do lado. Ó. 30 raiz quadrada de 15 dividido por 5 raiz quadrada de 3. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou dividir, pessoal, 30 por 5, que é 6. E aí, vou botar todos esses dois números aqui dentro de uma raiz só. 15 e 3. 15 sobre 3. Era a raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 3. Aí eu escrevo raiz quadrada de 15 sobre 3. Ok? E aí aqui fica igual 6. 15 dividido por 3 é 5. 6 raiz quadrada de 5. Pronto. Problema resolver, tá? Esses três aqui são exemplos de divisão com radicais. Mais exemplos aqui, ó. Raiz de 12 dividido pela raiz de 3. Você escreve aqui, ó. Raiz de 12 dividido pela raiz de 3. Aí faz raiz quadrada de 12 sobre 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Mesma coisa que no item B, ó. Raiz de 50 dividido pela raiz de 2. Raiz de 50 dividido pela raiz de 2. O que você faz? Você escreve tudo isso dentro de uma raiz só. Raiz de 50 sobre 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Tá certo? Então, mais exemplos aí de divisão com radicais, ok? Quarta regra, né? Potências com radicais. Como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Ou a gente cancela, caso eles sejam iguais, ou a gente faz a operação. Quando é que eu vou cancelar, Vinícius? Por exemplo, se você tiver n, um número qualquer, raiz de A elevado a n. Ou seja, se a potência que tem aqui for o mesmo número que tem aqui. Se for o mesmo número, você cancela. Sobra só o número que está aqui dentro. Se não for o mesmo número, você efetua o cálculo e depois tira a raiz. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que ser a raiz quadrada de 2 elevado a 2. E aí, nesse caso, basta eu cancelar aqui e aqui, sobra só o 2. Por quê? Porque acontece o seguinte, se eu tenho uma raiz quadrada de 2 elevado a 2, vai ficar a raiz quadrada, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Fica a raiz quadrada de 4, que é o quê? É o 2. Ou seja, a mesma coisa ter cancelado ali e sobrado só o 2, tá? Então, tente sempre prestar atenção nesse detalhe. Se não forem iguais, o que eu faço? Eu vou para o cálculo, beleza? Que nem aqui, ó. Raiz cúbica
de 9 elevado a 2. Quanto é 9 elevado a 2? É 81. Então ele quer que a gente tire a raiz cúbica de 81. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê igual a 81. Tá certo? Então vamos buscar qual é esse número. Que número é esse, Vinícius? É o 3. Vamos ver se é o 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9, 27. Não tem, né? Então, não tem esse número. Aqui, ó. Morreu aqui a questão. Não tem mais como a gente avançar. Na verdade, até tem. Tá? Até tem. Você pode deixar nesse formato aqui, ó. Mas caso você queira continuar aqui, a gente podia escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Raiz cúbica de 27 vezes 3, porque 27 vezes 3 é 81. Depois a gente ia separar, escrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 3. E tirar a raiz cúbica de 27, que é 3. E esse aqui não dá para tirar, a gente só repete. Então, esse número aqui e esse aqui representam a mesma coisa, só que eles estão com escritas diferentes. É a mesma coisa que vai acontecer aqui no item C, pessoal. É a quarta raiz quadrada de 5 elevado a 3. Quanto é 5 elevado a 3, Vinícius? É 5 vezes 5 vezes 5. É 125. Você pode deixar nesse formato aqui. Mas se você não quiser deixar, você vai começar a manipular esses caras. Fazendo o seguinte, ó. Que é a quarta raiz de 125. Porque 5 elevado a 3, tá aqui, ó. É 5 vezes 5 vezes 5. 125. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente pode escrever isso aqui como sendo 4 vezes a raiz quadrada de 125 é 25 vezes 5. E aí, escrever isso aqui como sendo 4 raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 5. 4 raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 5 não tem, então eu vou só deixar aqui. 4 vezes 5, 20 raiz de 5. Eu peço a vocês que não se apavorem, tá? O conteúdo eu sei que é bem abstrato, é bem complexo, mas peço a você que assista o vídeo, que volte o vídeo, que procure outros vídeos, que tire dúvidas caso não entenda, tá certo? Estou aqui para isso. Exemplo, calcule as potências. Aqui, galera, é como se tivesse um 2. Quando não tem nada, é como se tivesse um 2. Então aqui basta cancelar. 15. Nessa aqui, 3 raiz quadrada de 7 elevado a 2. Ou você cancela esse 2 que tem escondido aqui, ó, com esse, e sobra só o 3 vezes 7, que vai dar 21. Ou então você faz a continha. Vou fazer aqui uma linhazinha aqui para separar, ó. 3, 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, é 49.
Raiz quadrada de 49 é 7. 3 vezes 7, 21. Chegamos no mesmo resultado por caminhos diferentes, tá? Então também tem essa possibilidade, ok? Por último, galera, raiz de uma raiz, ou seja, quando você tem uma raiz quadrada dentro de outro número, de outro número, de outro número e por aí vai. Como é que a gente faz? Ou você tira a raiz quadrada do número que está dentro da raiz, quando isso for possível, ou então você multiplica os índices, quando não for possível você tirar a raiz. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada, aqui tem um 2, ó, da raiz cúbica de 7. Tem a raiz cúbica de 7? Não tem. Então, o que eu faço? Eu só multiplico esses dois números aqui, ó. Fica 2 vezes 3 vezes raiz de 7. Ou seja, é 6 raiz de 7. Coloquei dentro de um radical só. Só multipliquei esses números aqui. Aqui, ó. Aqui tem um 2. Aqui também tem um 2. Então, você pode fazer da seguinte maneira. Fazer 2 vezes 3 vezes 2. 5 elevado a 2. E aí, aqui vai ficar 2 vezes 3 é 6, vezes 2 é 12. 5 elevado a 2 é 25. Escrever assim. Ou, caso você queira, você pode fazer assim, ó. Fazer aqui uma linhazinha para separar. Ali, ó, é a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 5 elevado a 2. O que você pode fazer? Cancelar esse 2 com esse 2. Aí sobra raiz quadrada, raiz cúbica de 5. E aí multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, que é 6. Raiz de 5. Isso deu diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Observa aqui, ó, que nesse aqui você poderia escrever como sendo 12, raiz aqui de 25 é 5 elevado a 2. E aí dividir 12 por 2, que é 6. Tá? Aqui já estou esticando um pouquinho mais a baladeira. Beleza, galera? Esticando um pouquinho mais a baladeira. No item C, mesma coisa. Só que o item C a gente vai ter um agravantezinho aqui, ó. Tem um 2 aqui fora. Nós precisamos dar um jeito nele. Como é que a gente vai dar um jeito nele? A gente vai fazer assim, ó. Aqui é a quarta raiz da raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Aí esse 2 aqui, pessoal, ele está aqui fora. Só que eu vou jogar ele para dentro dessa raiz. Aqui é raiz cúbica. Aí eu joguei o 2 lá para dentro. Ele é 2 do lado de fora. Só que quando eu passo ele para dentro, ele vira 8. Por que, Vinícius, que ele virou 8? Porque ele está dentro de uma raiz cúbica. Ou seja, a raiz cúbica de 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? É o 2. É um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8. Que número é esse? É o número 2. Então, eu peguei esse 2 que estava fora e botei para dentro. Ele vira a raiz de 8. É tipo isso aqui, ó. Se eu tenho 2 aqui fora e eu quero botar ele para dentro da raiz, então eu vou ter que escrever isso como sendo raiz quadrada de 4. Que a raiz quadrada de 4 é o 2. A raiz cúbica de 8 é o 2. Então foi esse raciocínio que eu usei. Aí agora ficou fácil, ó. 4, aqui tem um 2 e aqui tem um 3. Então fica 4 vezes 2 vezes 3. 8 vezes 5. 40.
4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. Então aqui é a 24ª raiz de 40, tá? Eu sei que essa aula foi um pouco pesada, pessoal, assim, um conteúdo bem denso, mas espero que vocês tenham assistido até aqui. As próximas aulas eu vou fazer mais exemplos, mais exercícios. Eu peço que vocês escutem o áudio, né, das aulas, prestem atenção nas definições, nas explicações. E é isso, beleza? Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Valeu!